Olá pessoal, boa tarde. Vamos discutir um pouquinho sobre os textos de aprofundamento do nosso curso de pesquisa em educação, presentes disponibilizados no módulo 2 do ambiente Moodle. Então, vamos ao primeiro texto. O primeiro texto é da Bernadette Angelina Gatti. Ela vai tratar da produção da pesquisa e educação no Brasil e algumas de suas implicações. Nesse texto, a autora ela vai falar do início dos estudos, qual foi o marco inicial aí da pesquisa em educação, um pouco da sua trajetória histórica e como ela foi se consolidando até os dias de hoje, né, dentro do cenário que nós temos de atuação em pesquisa na área educacional atualmente. Então, o marco inicial da pesquisa em educação no Brasil, ela se dá na década de 1930, com a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Na época, o seu primeiro nome foi Instituto Nacional de Pedagogia. E ele vai passar por uma série de remodelações, mudanças, risco de extinção, uma reconfiguração total na sua estrutura, no seu alcance e no seu objetivo, né? Então, o INEP ele tem aí mais de 80 anos e ele é um ponto central aí na pesquisa em educação, mas ele tem um perfil específico das pesquisas educacionais que ele promove e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o Instituto ele tem como base, ou ele nasce com uma proposta de pesquisa empírica, ou seja, uma pesquisa de ir a campo, de conhecer o que é praticado, o que é realizado no sistema educacional, né? Ele tem um viés de prática, de cotidiano, de políticas aplicadas. E ele tem um forte traço de pesquisa quantitativa, porque, e isso foi o que perdurou desde a sua criação até os dias de hoje, ele é o ponto central dos levantamentos estatísticos sobre a diversidade de temáticas que englobam a educação brasileira enquanto um sistema nacional de educação, enquanto uma proposta de formação de cidadania para todas as pessoas, independente de classes sociais, etnia, gênero, raça. No nascimento da pesquisa educacional no Brasil, nós não temos a presença dos institutos de educação superior. As universidades, elas não tinham esse viés, o viés era educacional. A pesquisa ficava a cargo dos centros de pesquisa, então o INEP nível nacional, e havia os centros regionais do INEP no Rio Grande do Sul, na Bahia e em Minas Gerais. Esses centros, então eles são inaugurados aí no final da década de 1930 e eles vão existir até os anos de 1970. Depois vai ter uma nova conformação aí, né? Mas eles têm o seu papel e até então, até os anos 70, a pesquisa educacional realizada no Brasil era por meio desses centros, né? Então, não se tinha a tradição dentro das universidades de se fazer pesquisa, né? Hoje, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Então ele teve dois personagens muito importantes à frente. Inicialmente, o primeiro diretor foi Lourenço Filho e depois assume a direção do INEP o Anísio Teixeira. E esses dois foram figuras marcantes na grande reforma do sistema educacional brasileiro, inclusive da própria estruturação do Sistema Nacional de Educação. Então, eles são protagonistas do Manifesto da Escola Nova, que ocorre em 1932. E o Sistema Nacional de Educação, ele também é estruturado como uma obrigatoriedade do Estado nessa época, né? Então, a gente tem alguns pontos importantes. Antes dessa estruturação, então,
no período mesmo de 1930, 1924, quando a gente tem a primeira Lei de Diretrizes e Bases, nós temos aí o marco inicial de um sistema de educação oferecido pelo Estado à população brasileira. Porém, a legislação educacional de 1924, ela era uma legislação elitista, né? Então, ela privilegiava determinadas classes e o ensino ele era obrigatório a partir dos anos finais do ensino fundamental. Os anos iniciais do ensino fundamental, eles eram considerados como não obrigatórios, especialmente para crianças advindas de classes populares. Ou seja, se os pais não tivessem as condições financeiras para manter os seus filhos na escola, lanche, material, deslocamento, então não era obrigatório a matrícula dessas crianças, né? Isso muda quando se tem um decreto que assumiu áreas de legislação, ficou conhecido como a LDB 5692 de 71, e daí sim o ensino torna-se obrigatório desde o primeiro ano, a primeira série na época. O ensino ele só se torna democrático para todas, um direito de todas as pessoas e um dever da família do Estado a partir da 9394 em 1996. Então, de 1930 até 1990, o Brasil ele é muito tumultuado no cenário educacional e isso impacta no tipo de pesquisa que é realizada e o modo como essas pesquisas são realizadas, né? O Instituto ele nasce com a proposta de se fazer pesquisa, ele é o centro de referência para levantamento de informações. Só que esse levantamento de informações, ele não tinha finalidade de análise, de pensar o sistema educacional dentro da lógica do povo brasileiro, um sistema que fosse pensado para o povo dentro das especificidades culturais, sociais que nós temos. Ele fazia um levantamento estatístico para nortear ações das políticas públicas. Esse era o principal intuito do INEP, esse foi o motivo pelo qual ele foi criado, e de uma forma ou de outra ele ainda tem esse papel, né? Hoje, depois de várias estruturações, o INEP ele atua na manutenção do sistema de informação e estratégias educacionais, aponta indicadores de desempenho das atividades de ensino, avaliações educacionais e subsidia a formulação de políticas públicas, né? Então, talvez a ação do INEP que nós mais conheçamos sejam essas em que são divulgadas um censo do sistema educacional, né? Então, nós temos aí, nesse período todo, o INEP como ponto de fundo e os seus centros, as suas ramificações, perdurando até os anos de 1970, nós vamos ter essas instituições como centralidade para a pesquisa educacional. No entanto, a partir aí dos anos de 1960, surgem-se programas de pós-graduação no Brasil. Eles se consolidam. Esses centros, eles têm aí os seus primórdios alguns anos antes. Nas décadas de 40 e 50, percebe-se um movimento de interação entre os centros de pesquisa e professores universitários, e alguma pesquisa começa a ser realizada dentro das instituições de nível superior. Mas isso, de fato, só é consolidado quando os programas de pós-graduação são firmados, quando profissionais do nível superior começam a fazer o seu doutorado, a sua pós-graduação no exterior e trazem lá informações, subsídios para a pesquisa educacional, principalmente no aspecto metodológico. Então, quando os pesquisadores, os professores universitários vão para os centros europeus ou norte-americanos, eles lá absorvem teorias dentro desse processo de qualificação profissional
e trazem isso e começam a implementar então seus grupos de estudo. Nesse movimento que as universidades vão então criando grupos fixos de pesquisa e a pesquisa passa então a ser uma atuação sistematicamente uma atuação dos institutos educacionais superiores. Nessa primeira fase, até os anos de 1970, nós vamos ter principalmente 3 enfoques de pesquisa. As pesquisas elas serão de cunho psicopedagógico, são pesquisas que estudam o desenvolvimento psicológico das crianças, processos de ensino-aprendizagem, instrumentos de medida, né? Ou de condições culturais e tendências de desenvolvimento da sociedade brasileira, relação entre sistema escolar e sociedade brasileira, ou sociopolíticas, com enfoque no planejamento de cursos, eficiências e técnicas. Nesse período, a produção era baixa. A produção científica em educação ela era muito pequena, ela era espaçada e só alguns centros universitários que realizavam pesquisas, mas isso não era sistematizado e não tinha uma cara. Pesquisava-se o que era de época, então aquilo que estava em evidência por contornos políticos, sociais, econômicos, então isso era alvo das pesquisas. Em meados de 1950, a pesquisa desloca-se para investigações das condições culturais. Esse enfoque ganha força em virtude da condição política do país. A gente vive um momento de pós-ditadura, uma ideia de abertura mais democrática, então é possível se questionar, se analisar questões ligadas às áreas sociais. E paralelo a isso, o país vive uma efervescência cultural, na música, nas artes, a questão da expressão ganha força, né? E houve então aí também no sistema educacional, né, com 1950, a gente já tem aí a Revolução Industrial, a valorização das ciências, o ensino de ciências, em decorrência dessa valorização, ele passa a ser uma disciplina obrigatória do currículo. Então, antes de 1950, era uma disciplina, um corpo de conhecimento, mas ele não era obrigatório. A gente não tinha uma obrigatoriedade por lei para se oferecer a disciplina de ciências às pessoas na educação básica. O foco da pesquisa ele vai alterar nos anos de 1960 para um enfoque de uma natureza mais econômica. É um período em que aquela abertura democrática ela sofre um golpe, né? Nós temos um novo período aí nascendo de ditadura militar, e então as pesquisas que têm possibilidade de serem realizadas saem dessa esfera das condições culturais, que refletem todas essas diversidades da sociedade, inclusive no campo educacional, e passa a ser uma questão mais pragmática, de tecnologias de ensino, formação de recursos, macroplanejamento. Algo mais para subsidiar mesmo as políticas públicas. Então, por volta aí já nos anos de 1970, nós vamos ter uma ampliação das temáticas, né? Nós vamos ter um aprimoramento metodológico, porque é o período em que os professores universitários que foram fazer suas pós-graduações no exterior, eles retornam. Quando eles retornam, eles trazem essa bagagem metodológica para os seus locais. Então, você tem uma retomada. Isso dá um fôlego para a pesquisa e começa-se, então, a desenhar os núcleos de pesquisa. Você começa a ter a criação de equipes mais ou menos definidas, mais ou menos delineadas, né? E então, com isso, surge essa diversidade. São feitas pesquisas agora
na avaliação de programas educacionais, na educação profissionalizante, na educação de modo geral e educação profissionalizante, questões de currículo, natureza e aprendizagem, instrumentos diagnósticos e avaliação, caracterização das redes, aluno, família e ambiente, essa inter-relação e recursos educativos. Embora se tenha essa amplitude de temáticas, né, houve essa expansão tanto de temáticas, até porque o ensino superior ele teve um boom de crescimento, existem alguns problemas que então a Bernadette Gatti ela vai desenhar, né? Ela vai delinear aí no artigo que a gente, na verdade, o capítulo do livro que está selecionado, né? Muito bom. Nós vemos então que até aquele momento, né, até essa primeira expansão, essas temáticas todas que ganham voz e começam a ter aí a sua leitura por meio de pesquisadores brasileiros, agora nos programas de pós-graduação, nesse momento de expansão, os centros de pesquisa institucionalizados, eles já foram dissolvidos, sobreviveu apenas o INEP enquanto órgão nacional, e essas pesquisas elas passam a ser realizadas nos centros de pesquisa. Deixam de ser realizadas nos centros de pesquisa e passam a ser realizadas nas universidades. Então, a universidade passa a ser o local tanto de ensino quanto de pesquisa. E essas pesquisas, embora de diversidade temática, ela se enquadrava em 3 enfoques metodológicos básicos, né? É até por isso que quando a gente vai falar em pesquisa e educação, são esses os enfoques metodológicos que a gente inicia os estudos, né? Então, são pesquisas de cunho positivista, fenomenológico ou marxista, né? Então, a positivista tem aquele aspecto pragmático, mais de pontuar, mais dual, né? Então, ela vai apontar elencar mesmo elementos e tem um traço aí do que é herdado das ciências exatas e naturais, né? A fenomenológica, ela vai tratar da questão da subjetividade, ela é mais descritiva, são pesquisas a partir daqui essencialmente qualitativas, que entendem o sujeito, objeto da pesquisa, como um sujeito social e, portanto, sofre interferência. Aqui se tem um olhar, tanto na fenomenologia quanto no marxismo, de que a pesquisa não é neutra, que existe intencionalidade do pesquisador, que essa intencionalidade do pesquisador, por vezes, ela pode tanto se aproximar quanto confrontar com a intencionalidade do grupo pesquisado. E no positivismo isso não é o vendido, né? Na pesquisa positivista existe aí o mito da neutralidade, de um afastamento. Um grande problema que as pesquisas de cunho positivista acabam sofrendo é essa operacionalização de variáveis e o sistema de mensuração. Por vezes é comum nós temos nessas pesquisas uma migração de técnicas de pesquisa viáveis para temáticas das ciências exatas e naturais, em que é possível aplicar o método científico em todo o seu rigor e etapas, né? E principalmente é possível repetir os experimentos. Na pesquisa em educação, essa questão do repetir o experimento, isso é uma problemática, mas é um assunto que é abordado no texto 2 dessa lista de artigos. Então, a fenomenologia traz aí a pesquisação, ela tem um viés crítico ao estilo tecnicista e pragmático de fazer pesquisa, característico da positivista. Surge aí o emprego da pesquisação, que é uma estratégia, uma metodologia
de pesquisa, em que o sujeito da pesquisa, né, então ali o professor da educação básica, os alunos, ele é parte integrante da pesquisa e ele vai ajudar a construir. Abre-se espaço para abordagens mais críticas. O marxismo, em que vai ter aí como pensador principal Karl Marx, né, o que representa, e o Friedrich Engels, ele faz a crítica social. Então, são pesquisas que assumem o tom da crítica e eles discutem principalmente questões relativas à hegemonia na educação, né? Então, temáticas como trabalho, operacionalização, questão da expropriação do trabalho docente, são alvos de pesquisas de cunho marxista. Mas até esse momento, o que nós temos é uma aproximação, né? No período posterior, já depois dos anos de 1980, que daí esses grupos de maior identificação com o marxismo, que eles vão ganhar força e maior representatividade. Então, apesar de a pesquisa agora no Brasil, ela ser desenvolvida por pesquisadores que tiveram contato com as teorias centrais nos grandes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nós temos aí uma problemática com respeito à construção metodológica. As pesquisas, até esse momento, pesquisas educacionais até esse momento, sofrem uma grande crítica contra um esvaziamento teórico, uma superficialidade, né? Então, todas essas pesquisas que vão aí ganhar força, olha, nas décadas de 80 e 90, elas são marcadas pela expansão do ensino superior e pós-graduação, e com essa expansão uma diversificação, né? Então, nós tivemos um primeiro momento de ampliação de temáticas, né? Depois, um desenho melhor em 3 enfoques de pesquisa, isso começa a ter um desenho mais fixo dentro do país, e nos anos de 1980 e 1990, aí sim a gente tem uma explosão em termos de temática de pesquisa na educação brasileira. Entra em cena pesquisas de alfabetização em linguagem, ensino superior, educação de jovens e adultos, aprendizagem escolar, história da educação, formação de professores, políticas educacionais, gestão escolar, educação infantil, fundamental e médio, trabalho e educação, ensino, currículo e avaliação educacional. Sendo que cada uma dessas grandes áreas ainda tem subdivisões. Aqui na educação infantil, fundamental e médio, nós vamos ter a subdivisão, grupos que vão estudar só educação infantil, só fundamental, só médio, só ensino superior, educação de jovens e adultos. Tem uma conotação mais marxista, mais freiriana. Então, você começa a ter um desenho um pouco mais definido, tanto do tipo de temática, a variedade dessas temáticas, quanto as metodologias e a filiação teórica que esses grupos de pesquisas têm, né? Só que isso acontece de uma maneira não linear, não é uniforme no Brasil, né? Nós vamos ter aí um movimento de que é espaçado, então você vai ter alguns grandes centros que vão se destacar na pesquisa, né? Vão levar aí, puxar esse carro, essa carreata aí de pesquisa em educação, levantar essa bandeira. Mas isso não é algo nacional, né? Isso não acontece ao mesmo tempo no Brasil todo. E por isso você tem uma desigualdade, né? Você tem centros que acabam tendo uma tradição de pesquisa mais consolidada do que outros. A ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, ela tem um papel muito importante na estruturação da pesquisa educacional no Brasil, porque ela serve de um lugar, um espaço permanente
para aproximação, aperfeiçoamento, troca de experiências, troca de ideias, consolidação teórica para professores, pesquisadores, estudantes e gestores da área. Ela acontece anualmente e é comprometida com as principais lutas pela universalização e desenvolvimento da educação no Brasil. E ao longo da história da ANPED, ela foi fundada em 16 de março de 1978, a ANPED tem se organizado e ela tem acolhido todas essas tendências de pesquisas que vão surgindo no Brasil, né? Cada tendência dessa é então organizada em um GT. Isso vai dando cara para a pesquisa educacional no Brasil. Então aqui você reúne por afinidade temática de pesquisa, de interesse de pesquisa, de preocupação da pesquisa educacional, sujeitos mais especializados que estão aí focando a sua tradição de pesquisa, a sua jornada profissional, conduzindo e afunilando seus estudos para você ter então um aprofundamento da pesquisa. Espera-se que o aprofundamento da pesquisa leve a um aprimoramento metodológico, superando as defasagens teórico-metodológicas que as pesquisas educacionais apresentavam até então. Então aqui, hoje já são mais de 24 grupos de trabalho e isso vai sendo redesenhado. Quando você tem uma temática ganhando grande representatividade, um grupo temático, didática, ele fica inchado, então ele tem um grande volume de pesquisadores e começa-se a perceber determinados braços dentro da própria didática, então ela pode ser desmembrada e formar novos grupos de trabalho, né? Bom, a ANPED, então, ela serve para nós como um desenho de como está a pesquisa. Se nós pegarmos os anais das reuniões de ANPED, a gente tem uma ideia do que é e como é que está sendo realizada a pesquisa educacional no Brasil, né? Então, por ocasião da escrita desse texto, a Bernadette Gatti ela vai alertar contra alguns problemas que até hoje a pesquisa educacional ela ainda sofre. Primeiro, essa questão do embasamento teórico, né? Uma produção desigual quanto ao embasamento, certo? Então, a dificuldade da construção de categorias teóricas para além da aplicação ingênua de categorias migradas de outras áreas de pesquisa. Então, o próximo texto, o texto 2, ele vai falar um pouco do tempo, né? Que a pesquisa ela tem um tempo de maturação do pesquisador, um tempo de apropriação e entendimento das teorias, que esse aprofundamento, essa consolidação teórica, ela não se dá somente na graduação, ela é contínua, ela é perpétua e ela vai se aprimorando, né? Então, o tempo da pesquisa é diferente do tempo da sociedade, isso vai falar muito lá, inclusive das mudanças que acontecem na educação, mas que o pesquisador ele precisa desse tempo. É somente com essa maturidade teórica que ele consegue, então, ter clareza para construir categorias que não sejam migradas. Num primeiro movimento, o que se percebe, e isso a gente percebe nas primeiras produções científicas de pesquisa educacional, é uma migração de outras áreas de conhecimento, né? Então, nós somos biólogos. Existe um movimento de, ao fazer pesquisa e educação, existe a tendência de trazer, então, técnicas, métodos de pesquisa, métodos de coleta de dados, instrumentais de coleta de dados, aplicados em pesquisas das áreas específicas. Isso é natural, isso é comum, mas é viável. Isso é realmente compatível com o que se tem de especificidade do fenômeno educacional, né? A gente tem como usar técnicas e um estilo de pesquisa racional, típico das ciências exatas e naturais,
e aplicar isso em ciências humanas, que tem um outro perfil, um outro grupo de trabalho e uma dinâmica muito rápida de acontecimento, né? Então, esse é um grande problema que a pesquisa vive. E nós que somos oriundos de cursos específicos, oriundos de cursos baseados em uma racionalidade técnica para a sua organização, nós temos uma dificuldade ainda maior, né? Porque a nossa formação base, nossa formação científica, ela está cunhada na racionalidade técnica, numa espécie de relação causuística das coisas, né? E nem sempre isso pode ou é viável de ser aplicado quando é com seres humanos, com ciências humanas. E a educação, ela é uma pesquisa de caráter de ciências humanas ou ciências sociais. Bom, então a gente percebe aí uma adesão ao sociologismo, economicismo, psicologismo, socioconstrutivismo, que por vezes demandam de uma clareza maior da especificidade do fenômeno educacional. Então, isso advindo do quê? Desse modismo periódico. Dada aquela pouca institucionalização e falta de tradição de pesquisa nas instituições universitárias, então o que se fazia, e esporadicamente, eram pesquisas com temáticas da vez. Então, avaliação. Todas as pessoas começam a fazer diversas pesquisas sobre avaliação. Reforma educacional. Então, hoje vamos todos fazer uma pesquisa sobre reforma educacional. Então, você tem aí picos de efervescência, fazendo aí o que ela chama de modismos periódicos, né? Isso em decorrência de um imediatismo quanto à escolha das temáticas, né? Então, as temáticas elas são escolhidas muito mais em resposta do que está aí demandando na atualidade, o que a mídia coloca, o que perturba as queixas, do que realmente oriundo de uma fundamentação teórica. Quando se tem grupos de pesquisa já institucionalizados, nós vamos ter as pesquisas sendo escolhidas com base em enfoques teóricos e paradigmas da própria educação, fugindo um pouco da questão do modismo. Nesse sentido, a pergunta da pesquisa, ela é fundamental, né? Ela é o coração da pesquisa. A busca da pergunta adequada, da questão que não tem resposta evidente, é que constitui o ponto de origem de uma investigação científica. As primeiras produções de pesquisa, monografia, dissertações, até teses, não raro você encontrava pesquisas em que dentro daquela lógica do método científico em que você observa um fenômeno, elabora uma hipótese e cria um desenho de pesquisa para confirmar essa hipótese ao final, você tinha muitas produções em que ela era iniciada já com uma resposta final, né? E a grande questão em ciências humanas você não sabe qual é a sua resposta. Porque se você souber a resposta da sua pergunta de pesquisa, não tem por que fazer a pesquisa, né? Você vai procurar realmente algo que você não tem ideia. Você vai elaborar uma pergunta, um questionamento que não tem resposta. Porque o caminho da pesquisa é buscar indicativos para uma possível resposta. E jamais a pesquisa em ciências humanas deve assumir aí um status de verdade. Ela é uma contribuição, ela é um engrossar o caldo das reflexões, né? Então, agora, um alerta. São estudos de natureza qualitativa, então são reflexivas, são críticas, descrevem, mas elas têm que ir além do óbvio. Elas descrevem um fenômeno, mas não se encerram na descrição do fenômeno. Elas criticam,
mas com fundamentação. Não podem provocar aí um esvaziamento, uma desqualificação ou uma supervalorização, né? O fato de serem qualitativas não implica em baixa qualidade, não implica em banalização da pesquisa. A pesquisa educacional de natureza qualitativa, ela tem método, ela tem fundamentação teórica, ela tem embasamento para ser realizada, para ser construída, e é tão séria quanto pesquisas quantitativas advindas de áreas das exatas e das naturais. Abordagens quantitativas e abordagem qualitativa, né? Isso é dois parâmetros aí, dois pontos que aparentemente são contraditórios, mas são dúbios, né? Dois pontos de uma mesma linha, mas que não necessariamente precisam ser assim. Tanto a abordagem quantitativa quanto qualitativa tem prós e contras, né? O que é necessário do pesquisador é pensar qual é, para a pergunta que eu tenho, para o público que eu tenho, para o local em que eu vou realizar a pesquisa, qual é a abordagem que me atende. Existem pesquisas que serão realmente quantitativas, já outras não têm outra forma de se fazer a não ser qualitativas, né? Então, se eu quero saber o número de alunos que tiveram êxito numa escola, se é esse o meu interesse, eu vou então fazer um levantamento de informações, então eu tenho uma pesquisa quantitativa. Mas se eu vou analisar as metodologias utilizadas e pensar o alcance que elas têm na diversidade de alunos, então é qualitativo, né? Então a gente tem que pensar aí na pergunta de novo, no primeiro encontro com esse universo de pesquisa. Então, na quantitativa, nós vamos ter aí a hipótese quando ela é mal colocada, quando ela é mal pensada, mal formulada. Você vai ter um grande problema aí para desenrolar toda essa pesquisa sua. Variáveis pouco operacionalizadas, pouca preocupação com a validade e fidedignidade dos instrumentos de medida, são uma problemática dentro da pesquisa como abordagem quantitativa. É extremamente importante que se faça testes dos instrumentais de pesquisa antes da própria pesquisa. Então, você faz alguns pilotos, porque você faz verificação. Isso é parte do protocolo, né? Entretanto, por vezes o tempo muito corrido que a academia acaba impondo, essas etapas são queimadas e o resultado não é bom. Variáveis tomadas como independentes, modelo estatístico aplicado a medidas que não suportam aspectos de continuidade, proporcionalidade, distribuição de valores. A questão estatística ela é uma fragilidade, né? Não é difícil você encontrar aí um pesquisador que realmente domine essa análise estatística. Interpretação de dados empobrecidos. A interpretação é a parte que conversa os dados colhidos com a teoria. E em termos de teoria, realmente deixa-se a desejar. Muito do trabalho da pesquisa é leitura, é busca, é sentar e investigar o que já fizeram, o que já descobriram. E por vezes essa etapa, tanto na quantitativa quanto na qualitativa, a moçada não gosta de fazer. Ir a campo, fazer entrevista, observar o fenômeno, colher dados, preencher planilha, né? Tudo isso o pessoal gosta. Então vamos pensar aí numa pesquisa de bacharel. Vamos fazer observação, sei lá, zoologia comportamental, vamos observar uma determinada espécie. Então, a parte que é de campo, sair todo dia,
ir lá, fazer o diário de bordo, no geral as pessoas gostam. A parte de pegar esses dados, confrontar com a teoria e começar a ler, e ler mais ainda, essa parte, às vezes destina-se um tempo muito curto, às vezes faz isso de uma maneira muito superficial, e esse é uma grande falha, que também vai aparecer na qualitativa. A gente tem um grande trabalho de elaboração, e o ruminar da pesquisa ele é importante, o ruminar dos dados ele é importante. É por isso que pensar o tempo da pesquisa, o cronograma da pesquisa, ele é vital, ele é vital. Se você tem aí 24 meses para fazer uma pesquisa, não deixe para fazê-la nos últimos 12 meses. Né? Ela já começa no primeiro dia, quando você pensou a temática, se inscreveu no TCC, se matriculou no mestrado. Bom, problemas aí das abordagens qualitativas, observações casuísticas. Essa ideia de causa e efeito que é tão presente no nosso pensamento, em virtude da nossa própria sociedade, do positivismo com que o sistema educacional brasileiro ele é constituído, foi pensado, e não só o brasileiro, quanto o mundial também. A gente tem aí poucas experiências educacionais que fogem da lógica dual e positivista. Né? E esse pensamento cartesiano, ele é um pensamento de causa e efeito. E essas observações casuísticas não são interessantes para a pesquisa qualitativa. Né? Então, talvez nós possamos dizer que o pesquisador qualitativo ele tem que ter um olhar ingênuo, ele tem que ter um olhar sem preconceitos para o fenômeno que ele irá observar. Então, são observações, sem conclusões antecipadas. Né? São fenômenos e descreve-se o fenômeno. Depois começa-se a pensar à luz da teoria escolhida, da filiação teórico-metodológica em que esse pesquisador está associado. Falta de parâmetros teóricos, um grande problema. Né? E falta de embasamento quando tem esse parâmetro teórico. A descrição do óbvio. Né? Eu vejo nas minhas turmas de estágio, quando se pede para fazer diário de bordo, registro da observação, então algumas coisas como início da aula, 7 horas, o professor entrou na sala, falou bom dia, colocou o nome da matéria, começou a explicar, fez um roteiro. Isso é o óbvio. Isso é o que vai acontecer. Né? Ninguém espera que a professora chegue na aula plantando bananeiras. Mas o que está para além disso? Né? Qual é o discurso que essa professora ou professor usa para conduzir a argumentação do conteúdo específico? O que ela ensina, qual o currículo oculto que está para além do que está expresso nos conceitos, nas características que são elencadas? Qual é o viés pedagógico em que o professor ou professora se enquadra quando ele faz a sua explanação? Qual é a valorização que ele dá à vez e fala dos alunos? Ele declara que é uma aula dialogada, mas então a prática condiz o que está para além disso? Qual a interação que se dá entre professor e aluno? Né? Isso às vezes não aparece. Isso são notas, são percepções, é o sutil. É aquilo que revela realmente o que o pesquisador busca dentro da escola, né? Dentro da pesquisa com o cotidiano. Observações de campo empobrecidas e precárias, análise de conteúdo sem uma metodologia clara. Análise de conteúdo é uma metodologia de pesquisa da área qualitativa e que ela tem várias abordagens. Então, nós vamos estudar no próximo módulo algumas dessas abordagens, né? E é comum nós vermos aí pesquisas em que o pesquisador ele se identifica como um analista de conteúdo e aí ele faz uma série de estratégias metodológicas
em que você tem uma mescla de tipos de análise de conteúdo ou até outras metodologias e a coisa não está clara, não está definida, não está realmente comprometida, não existe uma consistência entre a teoria que embasa uma análise de conteúdo e aquilo que de fato foi feito pelo pesquisador. Impossibilidade de reconstrução do dado, não dá, né? A menos que você faça filmagens, gravações, e mesmo assim você perde aquele momento, né? Porque você já é outro, quando você assiste uma filmagem pela segunda, pela terceira vez, você já é outro, você já é um outro sujeito, isso é, questões filosóficas explicam isso, mas o fato é que não dá para reconstruir. É mesmo que você peça para o professor, repete essa frase que eu quero anotar, ela nunca será igual. Ela nunca terá o mesmo tom, o mesmo impacto, a mesma força. Percepções críticas tendenciosas, isso é um grande problema na pesquisa em educação. Análise documental precária, desconhecimento da historicidade. É muito importante a historicidade quando se faz uma pesquisa educacional. Isso tudo tem a ver com o fato de que o tempo de pesquisa ele é diferente do tempo da docência e da gestão. Então, veja bem, o que a Bernadette traz aí para nós, Bernadette Gatti traz, é que existe um distanciamento entre as pesquisas desenvolvidas na universidade e as pesquisas que são desejadas pelos docentes ou gestores de educação. Então, nós vamos ter aí muitos problemas com respeito aí a essa divergência entre o que é esperado pelas escolas, o que é esperado pelas instituições de gestão, né, pelas políticas públicas para desenhar isso, as reformas educacionais e aquilo que é ofertado. O que a gente tem é que uma grande reclamação de que as pesquisas desenvolvidas pelas universidades não retratam o que se passa na escola, não contribuem para uma melhoria, e sendo que o intuito das instituições é muito fazerem essa leitura do que está aí na escola, do que acontece na educação, é fazer uma produção de conhecimento para esse público, ok? Por hoje é isso. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.